Então, aquilo que aconteceu na minha vida em 1999 realmente foi um divisor de águas daquilo que Deus tinha. Então, no tempo que eu cheguei aqui na igreja, o desafio não era só meu, o desafio era para toda a igreja. Na verdade, eu entendo que todos os dias parece que reporta para 1999. É claro que lá nós tínhamos os desafios da vinda do pastor, né, que o pastor já tinha ido embora, saída do pastor, a minha chegada. Mas os desafios que nós tínhamos em 1999, eles são diferentes agora em 2026. Mas eles são desafios. Então eu acredito que para a minha vida, o que foi importante lá foi eu aceitar ser pastor da Igreja Batista em Castro. Em 1999, quando eu cheguei, essa igreja tinha tido 2 pastores. Então tinha tido o pastor Manuel, que era missionário da Junta de Missões Nacionais, o qual começou o trabalho, primeiro na casa dele, depois a igreja iniciou uma quadra, na outra quadra, não aqui. E quando eu cheguei já existia uma igreja, né, um templo, e só que pela transição de pastores nós estávamos em torno de 8 pessoas. Então para mim foi um desafio. Por quê? Porque é o meu primeiro pastorado e é como eu tivesse um templo, uma igreja, mas que nós juntos teríamos que construir alguma coisa. Eu acredito, Vitor, o que mais me marcou foi Deus, de verdade mesmo. Então, assim, eu acredito que eu não viria aqui para Castro se não fosse Deus. Então, como eu tinha convicção de vir para Castro, porque eu tinha convicção do meu chamado em Deus, eu tinha certeza que mesmo diante de todos os desafios, mas eu não sabia nem os desafios, na verdade, né? Porque era o meu primeiro pastorado, então eu não sabia nem os desafios. Então, mas eu acreditava que Deus ia dar algum tipo de direção que eu só tinha que acreditar e confiar nele. A gente tinha um desafio. O desafio era fazer que a igreja se movimentasse. Então a gente começou com visitas e nós entendíamos que uma das estratégias, né, que a gente sempre via que poderia ser feita é a crianças. Só que nós não tínhamos ninguém na época que trabalhava com criança. Então daí que a gente convidou a pastora Cleide, que ainda era seminarista na época, para vir nos ajudar com uma EBF. No mês de julho. 1997 foi o ano que eu fui estudar no seminário. Em 1997, essa igreja tinha sido formada como igreja, em abril, e eu já estava estudando. Então, algo que eu vejo assim interessante, que Deus já estava preparando todas as coisas antes de saber. Tanto que quando eu estudava, as amigas tudo preocupadas, o que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre estudei, sabia que se Deus chamou, Ele ia sustentar, Ele ia ter um lugar e eu ia estar em algum lugar. Em 99, o pastor Anderson já estudava lá também, só que eu estudava antes que ele. Em 2000 eu me formei lá e em 99 o pastor me encontrou lá, perdida no meio do povo e precisava de alguém para vir aqui trabalhar com criança. E segundo ele, eu fiquei sabendo depois que as meninas indicaram que se eu conseguisse vir, seria ótimo. E daí ele me convidou para vir fazer um trabalho com criança no meio do ano. Vim com mais alguns seminaristas de lá de Curitiba e fizemos o trabalho. Daí comecei a vir, eles me convidaram para começar a vir todo final de semana para cá. Então todo sábado eu saía de Curitiba e vinha trabalhar aqui na igreja e domingo, depois do culto, eu retornava para Curitiba. Depois que eu me formei em 2000, daí eu vim primeiro, ele já era pastor aqui, mas eu vim primeiro. Daí eles fizeram uma casa da igreja para eu morar. Morei um tempo com a irmã Charlotte também, 4 meses. E daí fui para a casa onde estou hoje também. E nessa época ele vinha no final de semana, mas eu ficava aqui durante a semana. E durante a semana eu fazia evangelismo. Visitei todo o bairro do Cantagalo, vários bairros, fiz vários estudos bíblicos com as pessoas. E depois ele, quando se formou, daí o pastor foi morar em Ponta Grossa e depois veio morar aqui. E daí nós começamos a trabalhar e Deus deu a visão para o pastor que era para trabalhar com crianças.
Daí nós fizemos, já tinha um coral bem pequenininho de umas 9 crianças. Daí fizemos convitinho e eu fui nas escolas próximas à igreja, acho que entreguei uns 500 convites. Daí vieram umas 50 crianças para o coral e daí começou o coral e tá até hoje. A gente se conheceu na Livraria Montes, né, lá em Ponta Grossa. Mas assim, antes disso, né, tem a minha história com Jesus, né? Então, assim, é onde que passei um momento muito difícil de família e perdi meu pai, entrei numa depressão muito difícil. E ali, num desespero da minha mãe, para querer me tirar da depressão, daquele momento que eu estava vivendo, ela entrou em contato com o dono da Livraria Montes, que era o João Montes, pedindo um emprego para mim. Eu não sabia disso, mas aí através de uma colega de trabalho fui fazer uma prova, passei na prova, comecei a trabalhar. E aí um dia o Anderson falou para ele lá, para eu começarem a orar por mim, pela minha libertação. Daí nesse ano que eles começaram a orar por mim, uma amiga da Igreja Quadrangular em Ponta Grossa, a gente ficou muito amiga naquele tempo e ela começou a falar de Jesus para mim naquele mesmo ano, em 2001. E ali eu comecei a ir na igreja dela e ainda começou a minha libertação naquele tempo. E em conjunto eles estavam orando por mim. Eu fiquei indo na Igreja Quadrangular durante 6 meses. E daí na virada de 2001 para 2002, que eu terminei o ensino médio, eu fiquei meio sem igreja e ali a gente deu uma afastada dela. E aí ia ter um retiro de carnaval em 2002. Já aqui na igreja? Daí já, né, aqui. Aí, lá no tronco, né? No tronco. E aí, só que daí naquele período o Anderson, né, pediu para eu ajudar ele lá na parte onde ele trabalhava na livraria. E aí eu sabia que ele era pastor e a gente começou a conversar, mas não com intenção nesse tempo. E aí foi muito legal que eu falei assim, vai ter retiro na tua igreja, porque fui falar pra minha mãe pra eu começar a sair de novo, mas falou que não ia deixar. Falei, então sabe do que eu vou pra igreja então, né? Ele falou, vai ter retiro lá na minha igreja. E aí eu falei que eu ia, né? Pedi pra ele pra eu ir nesse retiro. Daí eu convidei 2 amigas da livraria que sabia que elas que eram cristãs. E aí a gente foi nesse retiro. E ali a gente se aproximou e dali de 15 dias ele me pediu em namoro. E aí nesse período, nesse retiro, foi aonde eu estava buscando já o batismo do Espírito Santo. Já fazia 6 meses que eu estava buscando pelo batismo do Espírito Santo. Ainda não era batizada nas águas. E ali naquele retiro eu fui batizada no Espírito Santo de uma forma tremenda, poderosa, assim, de que meses eu estava buscando a Deus, né? Com essa minha amiga, com a Vanessa. Aí naquele ano, dia 12 de abril de 2002, o Anderson me batizou, né? E aí eu vim para a igreja. Eu era uma menina ainda, né? Eu tinha 17 anos, cheguei aqui na igreja. No dia do aniversário da igreja, 12 de abril. Isso, mas cheguei antes, né? Aí já como a namorada do pastor, né? E foi assim um tempo de muitos desafios, tanto para mim quanto para a igreja, porque eu era uma menina só ainda, né? A igreja tinha o quê? Umas 30 pessoas mais de idade. E ali também tinha algumas moças que vinham na igreja por causa dele, e aí tinha a torcida de alguns da igreja que queria que ele namorasse com outras pessoas, né? Olhando para trás, assim, foi pela misericórdia de Deus mesmo tudo que eu vivi, sabe? Por tudo aquilo. Eu tinha muito medo. Foi um tempo, assim, de bastante desafio, mas ao mesmo tempo, assim, foi um tempo de conhecer a Jesus de uma forma intensa e de entrega, muita entrega também. Então, 2002 foi um ano, assim, de muita coisa que aconteceu. Se você perguntar para assim, qual é o marco na minha vida, foram as conferências. As conferências que fortaleceram a nossa fé e que a gente começou a ouvir algumas palavras de Deus. Aqui vai dar certo. Aqui vai sair daquilo que vocês estão vendo e vocês vão começar a viver
o que Deus está preparando para vocês. Sendo abençoados pelo Senhor. Eu vejo o Senhor liberando uma unção de criatividade nesse lugar e vai levantar grandes empresários na cidade de Castro, em nome de Jesus. Eu vejo profetas sendo levantados nesse lugar. Eu vejo homens e mulheres de Deus que vão sacudir a terra. Mando dizer aqui, viu? Deus vai fazer milagres este ano nesta igreja. Deus vai fazer algo tão lindo. Deus vai mover a Igreja Batista em Castro. Que você esteja atento às suas promessas, às palavras que vocês receberam. Que estejam atentos. E diga para Deus: Deus, conta comigo. Estou pronto. Amém. Eu quero trabalhar, eu quero fazer. Eu quero estar apto, competente. Porque se não chegou, porque ainda não é o tempo. Porque Deus não se engana. Pois é, o Kids é algo assim de Deus mesmo. Talvez as pessoas não compreendem ou talvez não tenha nem valor. Para muitos que não sabem, acham assim, as crianças estão lá só tirando da igreja para não fazer bagunça. Mas algo que é muito sério, nós vemos que uma igreja, quando ela não investe em crianças, a igreja não vai crescer. Porque quem vai formar a raiz da igreja são as crianças. Os que são grandes já passou. Já não tem mais raiz, a raiz vai ser rasa. Então assim, a gente precisa investir muito. E eu vejo isso como algo de Deus, projeto de Deus mesmo. A gente ter crianças, a gente poder cuidar de crianças. E assim, eu louvo muito a Deus, eu amo muito esse ministério. E louvo muito a Deus porque desde o tempo que a gente cuida das crianças aqui, Deus não deixou que Satanás fizesse nada com as crianças. Deus cuidou e sempre vai cuidar de tudo para que nada aconteça para dizer que esse ministério não é de Deus. Mas é um ministério assim que enquanto eu puder dedicar a minha vida, eu estarei dedicando a minha vida. Pois é, uma vida de igreja que a gente vê o crescimento dela. Quando a gente chegou aqui era tão diferente. Não que tem que voltar a isso, não é isso que eu estou falando. Estou falando para a gente ver o crescimento da igreja como foi. O que Deus tem feito na vida da igreja, na vida de nós como pastores. O que Deus tem acrescentado. Então assim, é muita alegria, muita felicidade de saber que a igreja continua em pé. Quando eu cheguei aqui, o pastor Anderson já estava, né? O Senhor também já estava, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Que se Deus não estivesse também, o pastor não estaria, né? Então, quando eu cheguei aqui junto com ele, não tinha nem 30 pessoas. Não fomos nós, mas foi Deus que acrescentou. Cada um foi acrescentado. As crianças foram acrescentadas, foram crescendo, foram trabalhando na igreja. Os que trabalham hoje na igreja, a maioria são as crianças que vieram. Então, assim, é uma alegria imensa, é um prazer ainda estar aqui. O Senhor ainda conservar a minha vida para eu poder ainda ver esses 29 anos de igreja, né? E aqui neste lugar. E sei que o Senhor tem muito mais ainda, né? Para fazer aqui, através da vida de todos os irmãos, através da vida dos pastores. Não parou. A obra do Senhor aqui ainda não parou. Então, 29 anos acho que a palavra é desafio e gratidão. Então a gente todo dia está perguntando quem aceita o desafio. Todo dia. A gente está perguntando se aceita o desafio do ministério, se aceita o desafio de uma nova vida em Cristo, se aceita o desafio de avançar. E gratidão por todas as pessoas que têm acreditado que esse desafio tem a ver com ganhar vidas para Jesus e com as vidas ser transformadas. Então, para mim, 29 anos é desafio. Quem aceita o desafio? E gratidão, porque todos os dias a gente é grato por cada pessoa que ao longo desses 29 anos aceitaram o desafio e tem entrado junto com a gente de ser grato a Deus por eles. 29 da igreja, mas as 24 que eu tô aqui, né? Na verdade, sim, eu acho que eu não mereço, né? Então, assim, quando eu paro para pensar daquela menina, né, de 17 anos, né? Eu não merecia estar vivendo tudo isso, né? Eu acho que é um privilégio, né? Sim, a cada pessoa, a
a cada testemunho, a cada vida que a gente viveu, assim, eu mais me emociono pelas pessoas continuar com a gente, né? Amarem a nossa humanidade, de a gente estar aqui, na história, né? Esses dias o Anderson falou algo assim, a gente tem que pensar que a gente não é nem digno, né? De tudo isso que a gente está vivendo e tal. Quando eu olho para a igreja, como hoje, né, a gente ali orando pelas pessoas e as pessoas sentindo o Espírito Santo, sentindo Deus, né? Assim, a pessoa fala, Deus me tirou das drogas, Deus me tirou de uma vida de prostituição, Deus me tirou de tudo de vício, e porque conheceu a Deus, né? Então, é isso, né? Eu espero estar vivendo aqui, vivendo com Jesus para Ele, né? E estar lá falando assim, meus 60 anos, meus 70 anos, de vidas transformadas, de vidas que foram transformadas, não pelas vidas que passaram, né? Teve vidas que só passaram, mas é pelas vidas que foram transformadas. E uma coisa é certa, Vitor. Ano que vem a gente vai estar gravando e não vai estar como está hoje. Não. E acreditem. Que vai dar certo. Porque o que Deus está fazendo na igreja, Ele vai estar fazendo na tua vida também. E você faz parte disso. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você